Bom, pessoal, e nessa semana o DRACO, o Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado, também participou dessa operação chamada Adolescência Segura, coordenada pela Polícia do Rio de Janeiro. Um adolescente de 14 anos em Campo Grande é apontado como suspeito de liderar uma rede de crimes de ódio na internet aqui na capital. Ao vivo comigo, a diretora do DRACO e também a delegada de Polícia Civil, doutora Ana Cláudia Medina. Doutora, a gente viu agora há pouco, né, a reportagem da Record, mas o exemplo, infelizmente ruim, está bem aqui na nossa casa, em Campo Grande. Seja bem-vinda, boa tarde. E o que a gente pode trazer e detalhar dessa operação? Porque a gente está falando de um adolescente de 14 anos. Tudo bem, doutora? Eu agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de poder contribuir de alguma forma. São questões que nós precisamos parar e pensar. Uma operação, quando ela vem nesse patamar, há muita coisa que falhou lá atrás, né? Então, eu digo que, além da responsabilização, nós temos que buscar alternativas para o resgate. De fato, é algo muito presente, né? Nós temos a internet hoje fazendo parte da nossa rotina, mas nós precisamos também fazer o resgate dessas crianças e desses adolescentes que acabaram sendo envolvidas nessas redes criminosas, que acabam os atingindo, achando que pelo anonimato, por estar atrás de uma tela. Mas hoje a gente demonstra que as polícias já estão preparadas para esse tipo de enfrentamento e principalmente para esse resgate. Doutora, antes de eu chegar no comportamento desse menor, né, que foi abordado por vocês, eu quero saber dos pais. Quando vocês chegam numa casa, tem um computador, olha lá o computador, né? Gente, é um computador do dia a dia, um computador de trabalho, um computador que a gente joga, videogame. Os pais, ao serem abordados, como que a senhora lidou com isso e se eles estavam lá no local? É sempre motivo de espanto, até porque como que a polícia está aqui na minha casa, o que está acontecendo, mas são só meus filhos, só jogam, só estão no computador, falam de todo o contexto, mas ao final, depois desse susto e desse espanto, começam a trazer para a gente algumas realidades que é o que a gente chama atenção. O extremismo, seja na felicidade ou na tristeza, né? O comportamento mais tímido e arredio, a permanência nesses jogos de maneira permanente. E aí, ao final, quando a operação vai desencadeando, você conversa com esse adolescente, tem noção de que, de fato, algo está errado e contribui. No final, nessa situação em específico, colaboraram. Olha, eu achava estranho mesmo, ele mudava a voz, ele queria parecer mais velho. Meu Deus! Gostaria de se inserir no contexto, falando, olha, até um absurdo isso, mas que faz parte de uma facção criminosa. Isso tudo buscando uma falsa aparência de poder, que é o que, infelizmente, vem atraindo essas crianças e esses adolescentes no cometimento desses crimes, achando que é de menor importância esse tipo de comportamento, e não é. Então, uma realidade que hoje a gente precisa prevenir, ficar atento, e eu volto a falar, eu vou repetir bastante essa palavra, Rodrigo, mas é no resgate dessas crianças e adolescentes. Precisamos vigiar nossos jovens, precisamos estar presentes. Eu sei que muita gente não tem condições de entender o contexto de uma internet, mas se verificou alguma situação estranha, procurem ajuda, reportem, porque às vezes a gente consegue chegar em tempo de tragédias como essa que a gente enfrentou aqui e que desencadeou numa operação dessa proporção. Doutora, para quem está em casa, né, a senhora trouxe um alerta muito importante. Tem gente que nem imagina o que pode ser dentro do computador ou sistemas ou sites que seu filho, a sua criança, o seu adolescente estejam frequentando ou estejam acessando. Nesse caso de Campo Grande, doutora, o que a senhora pode detalhar? O que foi encontrado, por exemplo? Porque quando a gente fala em Discord, né, são comandos que as pessoas podem até se matar. É uma coisa absurda. Encontrou algo do tipo nessa máquina, doutora? Na verdade, nessa situação em específico, nós só apoiamos essa operação. Ela foi presidida pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, que desde fevereiro, após uma tentativa de homicídio a um morador de rua, começou a conectar esses fatos e, na hipótese investigativa, um dos componentes integrantes que tinha poder de decisão nessa rede criminosa estava no Mato Grosso do Sul. Então foram 5 mandados de busca e apreensão cumpridos, 4 alvos, mas especificamente era esse menor que estava com esse poderio, vamos dizer assim,
dentro desse aplicativo. Ele é um servidor. Ele tinha poder. Tinha. Ele era um líder. Exatamente. Nós conseguimos, é uma análise preliminar, a gente está vendo as imagens que nós fizemos até com os peritos do Núcleo de Computação Forense, que tem essa especialidade, os 2 policiais civis que participaram da investigação cibernética desse caso. Nós conseguimos, assim, num primeiro momento, ao ingressar nessa residência, verificar diversas conversas, principalmente algumas apagadas, mas que nos davam a proporção de que esse adolescente, ele servia como ele deliberava em torno de pessoas que buscavam para ele algum poder dentro desse servidor. Então, os desafios eram propostos e ele tinha poder, de acordo com o cumprimento desse desafio, poder colocar essas pessoas num patamar de poder, como eles falam, né? Então, eles já se distribuíram. A gente não fala aqui numa associação criminosa, nós já estamos falando em organização criminosa, com a divisão de tarefas. E ele fazia parte dessas divisões com mais... pelo que nós tomamos conhecimento, com mais 3 adolescentes que tinham esse poder de deliberação. É claro que, como fica no anonimato, na dissimulação, eles não conhecem pessoalmente, né? Mas se falam em WhatsApp, desse contato no Discord, também usam o Telegram, as redes sociais, e acabam usando o WhatsApp para se comunicar, pessoas que não se conhecem, né? Mentem idade. Então, nós tínhamos também a verificação de maiores que acabavam lucrando, seja com o assédio que faziam em torno dessas crianças. Esse adolescente em específico, segundo o relato dos próprios responsáveis que estavam na casa, já era um adolescente que passava por tratamento psicológico, após 3 meses atrás se automutilar. Então, aí em específico, nós tivemos a materialidade não só da participação dele lá naquela situação do morador de rua no Rio de Janeiro, onde ele teve um poder de deliberação, ele sabia do acontecimento, e quando nós questionamos, ele confirmou que ele sabia desse evento, como eles chamam, porém ele falava assim, mas eu não participei, eu só estava na plateia. E isso não é concebível. Lembrar que o crime é cometido na ação, mas também na omissão. Você saber deixar isso continuar te faz tão integrante dessa rede criminosa como qualquer outro. Mas e o perfil dele, Medina? Você falou assim, ok, é um adolescente, mas assim, pessoal, se a gente for analisar, né, igual a reportagem exibida pelo Domingo Espetacular, pela Record, são jovens com algum problema psiquiátrico ou problema psicológico que fazem acompanhamento. Muitas vezes os pais não sabem, mas aí o alerta que a delegada trouxe de você monitorar o que teu filho tá aqui, ó, na palma da mão. É responsabilidade. Eu sou a favor de limitar. 9 horas, corta a internet. 9 horas, vai dormir, vai estudar. Gente, é algo absurdo. Ele chegou de forma fria ou ele... A senhora falou da omissão. Ele foi frio ou, assim, ele demonstra algum arrependimento? Não. Infelizmente, ele tenta minimizar os fatos como se fosse um mero espectador, que ele só conversava nessas plataformas. Ele fala, não, quando nós tínhamos dados muito incisivos na nossa hipótese investigativa da participação dele como administrador, eu me passava por outra pessoa. Claro que por isso são atitudes defensivas. Nós verificamos, assim, que ele tentava minimizar as ocorrências, que não, nesse primeiro momento não havia um arrependimento, achava isso normal. É um menor que, assim, foi nos relatado que seria extremamente tímido, reservado, mas aí que a gente precisa, em que pese uma das responsáveis que estava lá, dissesse para ele, você tem que cuidar, você não pode fazer esse tipo de coisa, não escutam, né? Então, nós temos que lembrar que a intimidade nessa situação, hoje ela não persevera, nós precisamos ter esse cuidado, nós precisamos principalmente ter esse contato, restabelecer esse liame entre as famílias, para que tenham a confiança dessas crianças e dos adolescentes, para que elas possam pedir socorro. Na verdade é isso, eles ficam refém disso, é algo que dá uma falsa sensação de poder, é um crime silencioso, mas também é uma resposta para dizer que pessoas que estão se aproveitando, seja da inocência ou dessas vulnerabilidades dessas crianças e desses adolescentes, que muitas vezes passam por diversos problemas dentro do seio familiar, elas vão sim estar protegidas e não é aquele que se esconde atrás da tela que não vai ser responsabilizado. Bom, Ana Cláudia Medina, ao vivo aqui comigo, diretora do DRACO de Mato Grosso do Sul, também delegada de Polícia Civil. As investigações continuam, pessoal. Para mais informações, acesse diariodigital.com.br. O DRACO, né? Medina, feliz em vê-la, se cuida. E ó, tá vendo essa mulher aqui, ó, completou 25 anos na polícia, é isso?
Isso mesmo. 25 anos e, ó, infelizmente a gente não quer que avião caia, né? Pelo amor de Deus. Mas toda queda de aeronave é a competência dessa mulher, que não era nem Draco na época, né? Não era nem Draco, e a titularidade que essa mulher dá palestra no Brasil inteiro para falar sobre as investigações de queda de aeronave estão aqui em Campo Grande e a gente tem que honrar, viu? Polícia Civil e também a Delegacia Geral da Polícia. Beijo, viu, Medina? Um abraço pra tua equipe. Feliz em vê-la, tá bom? Obrigada.